Oi, pessoal. Vamos hoje continuar falando da potenciação, tá? Mas a gente vai falar hoje mesmo das propriedades da potenciação. Nós vamos estudar 5, mas hoje a gente vai falar apenas de 2 delas. As outras vão ficar para as próximas aulas. Então, para começar, como eu disse a vocês, existem várias propriedades, tá? E são 5. E a gente usa essas propriedades para facilitar os nossos cálculos. Então, sempre que for possível utilizar uma propriedade, a gente deve utilizar, porque vai facilitar a nossa vida. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar hoje é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, certo? Prestem atenção nessas propriedades, porque elas vão modificar de acordo com a operação que a gente tiver trabalhando envolvendo as potências, certo? Então, aqui, a primeira propriedade é a de multiplicação de potências de mesma base. Então, o que é que a gente vai fazer? Conservamos a base e adicionamos os expoentes. Isso vai valer sempre. Então, um exemplo, um caso geral aqui, eu tenho uma potência A elevada a M, multiplicando outra potência de mesma base, A, só que agora um expoente N. E lembrando que M e N são números inteiros, tá? Então, pode ser positivo, pode ser negativo. E a base pode ser qualquer número racional. Contanto que essas bases sejam as mesmas, por isso está aqui A e A. Tá? Então, se a gente tem uma multiplicação dessas potências de mesma base, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar isso tudo aqui, substituindo por uma única potência, que a base é a mesma, a base é igual, só que o novo expoente vai ser a soma dos expoentes que a gente tinha antes. Então, vamos para um exemplo com números, tá? Escrever a expressão 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à sexta potência como uma potência única, como uma só potência. Então, eu vou aplicar essa propriedade porque eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. A base é 2, certo? E essas duas potências estão com a operação de multiplicação. Então, a propriedade diz que se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu conservo a base, que é 2, e somo os expoentes, tá? Aí, o que é que a gente tem que prestar atenção? Isso aqui não resolveu a nossa vida, porque a gente não vai deixar o expoente como uma soma. A gente vai efetuar esse cálculo aqui. Então, 2 elevado a 4 mais 6, que dá 10, certo? Então, essa potência aqui é a simplificação dessa expressão toda aqui, aplicando a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, eu posso substituir tudo isso aqui apenas por essa única potência. 2 elevado a 10. Vamos para a nossa segunda propriedade. Nessa, a gente falou da multiplicação de potências de mesma base. A segunda propriedade, a gente fala da divisão de potências de mesma base. Aqui. Então, de novo, as potências têm que ter bases iguais e entre elas a gente tem uma operação de divisão, que pode vir com o símbolo da operação de divisão, sinal, ou pode vir representado na forma de uma fração, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Conserva a base e agora subtraímos os expoentes. Aí, vale lembrar o que aqui? A tem que ser diferente de zero, ou seja, a base não pode ser zero. Por que a base não pode ser zero? Porque se a base fosse zero, eu teria um zero aqui embaixo, no denominador dessa fração, ou um zero no divisor dessa operação aqui, que a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, para essa situação aqui, a gente não pode ter base igual a zero, certo? Então, vamos para o exemplo. 5 elevado à nona potência, dividido por 5 elevado à sexta potência. Isso poderia vir escrito também na forma de uma fração. 5 elevado à nona potência, dividido por 5 elevado à sexta potência. E como é que eu faço para simplificar
essa expressão. Lembra que ele não quer que resolva, ele quer que represente como uma potência única. Então, vou aplicar a propriedade que diz que eu tenho que conservar a base, que é 5, e o novo expoente vai ser a subtração entre os dois expoentes que eu tenho. Então, vai ser 9 menos 6, tá? Isso aí vai me dar uma potência base 5, e o novo expoente vai ser 9 menos 6, que dá 3, que é igual a 3. Então, a expressão que eu tinha antes, que era 5 elevado a 9, dividido por 5 elevado a 6, pode ser substituída por essa potência única aqui, 5 elevado a 3. Observa que, em vez de eu calcular uma potência, depois calcular outra potência, e no final dividir esses dois resultados, eu posso calcular apenas uma única potência que vai dar o mesmo resultado, certo? E nesse caso aqui, um expoente bem mais fácil de calcular do que um expoente grande como a gente tinha antes, certo? Então, o uso das propriedades ele vem para facilitar realmente o nosso cálculo. Bom, nessa aula a gente falou dessas duas propriedades. A primeira, que a gente falou da multiplicação de potências de mesma base, e a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Só para a gente relembrar, na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes, certo? Na divisão de potências de mesma base, a gente conserva também a base, mas agora subtrai os expoentes, ok? Então, finalizamos essas primeiras propriedades por hoje. Na próxima aula a gente continua a falar dessas propriedades e vocês ficam agora para fazer os exercícios que eu deixei para a aula de hoje. Até logo, se cuidem.